E aí, pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das propriedades das soluções, a aula 4. Então, o que nós já estudamos? A aula 1, pressão de vapor de um líquido. Na aula 2, temperatura de ebulição de um líquido. Na aula passada, aula 3, diagramas de fase. Hoje, aula 4, propriedades coligativas. E na próxima aula, aula 5, pressão osmótica. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, quem são as propriedades coligativas? Quais são as propriedades coligativas? Está aqui, ó. São 4. Ó. A primeira é tonoscopia, a segunda é crioscopia, a terceira é ebulioscopia e a quarta osmose. Ok, pessoal? Então, a definição de propriedades coligativas, olha lá, são propriedades que surgem quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente. Então, imagina, eu tenho água, eu vou adicionar um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? Aquele que não vai evaporar quando aquecer a água. Por exemplo, o sal de cozinha é um soluto não volátil, o açúcar é um soluto não volátil. Então, seria um soluto que não vai evaporar junto com a água. Então, esse é um soluto não volátil. Então, as propriedades elas surgem quando nós adicionamos um soluto não volátil ao solvente. Por exemplo, como eu falei, sal de cozinha ou açúcar na água. Tá ok? Vamos lá então. Ah lá, propriedades coligativas. Então, ele fala que depende apenas da concentração da solução, tá? Então, quanto mais soluto não volátil eu colocar, ó, maior será a concentração, maior o efeito das propriedades em questão. E é que a gente vai estudar isso. Então, se eu colocar uma colher de açúcar, por exemplo, vai ter uma alteração na propriedade, um efeito. Se eu colocar 2 ou mais colheres, o efeito será outro. Nós falamos essa concentração em mol por litro, 0,5 mol por litro, 1 mol por litro. Então, quanto maior será essa concentração do soluto não volátil, maior o efeito na propriedade em questão. Vamos lá. Então, a primeira que tem aqui, ó, a primeira propriedade que nós lemos ali, ó, é tonoscopia. Então, quando nós adicionarmos um soluto não volátil, o que vai acontecer? Vai acontecer um abaixamento da pressão de vapor desse líquido. Então, o que é o efeito tonoscópico ou tonoscopia? É o abaixamento da pressão de vapor de um líquido causado pela adição de um soluto não volátil. Então, se eu tenho lá uma certa pressão de vapor, se eu coloco um pouco de açúcar, vai haver um abaixamento dessa pressão. Essa propriedade ela é chamada de tonoscopia. Mas por que há o abaixamento? Devido à queda na taxa da evaporação. Se está evaporando menos, menos vapor eu tenho. Então, por isso que provoca um abaixamento da pressão de vapor. Esse efeito é chamado tonoscópico, ou a propriedade chamada tonoscopia. Então, aqui está o primeiro gráfico, ó, o gráfico, no caso do efeito tonoscópico. O que acontece? Aqui eu tenho um solvente puro. Ó. Se eu tenho um solvente puro, por exemplo, a água. Então, se eu tenho água pura aqui, ela tem uma certa pressão de vapor a uma certa temperatura, certo? Lá, uma certa pressão de vapor a uma certa temperatura. Quando eu vou adicionar um soluto não volátil, por exemplo, sal de cozinha ou qualquer tipo de sal, o que vai acontecer? Essa pressão de vapor, ó, na mesma temperatura, sofre um abaixamento. Então, esse é o efeito tonoscópico que dá para ver graficamente. Por exemplo, aqui é a água pura, um solvente puro, e aqui é uma solução de sal, por exemplo, 0,5 mol por litro. Então, quer dizer, se eu acrescentei o sal, houve um efeito. Que efeito foi esse? O abaixamento da pressão de vapor. Quando há um abaixamento da pressão de vapor, esse efeito é chamado tonoscópico. Ok, pessoal? Essa é a primeira propriedade, tonoscopia. Vamos para a segunda propriedade agora, ó, ebulioscopia. O que é ebulioscopia? Um aumento da temperatura de ebulição causado pela adição de um soluto não volátil.
Então, quando eu coloco um soluto não volátil, como eu falei, o sal, o açúcar na água, o que vai acontecer? Vai ser mais difícil ferver a água, então a temperatura vai ser maior. Então, o efeito causado aí foi um aumento da temperatura de ebulição. Por quê? Devido à queda na pressão do vapor do solvente. Então, quando eu acrescento um soluto não volátil, há um aumento da temperatura de ebulição. Vamos ver graficamente aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o líquido puro. O líquido puro, por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius. Quando eu adiciono um soluto não volátil, como eu já falei, sal ou açúcar, qualquer tipo de soluto não volátil, olha, ó, o que acontece aqui. Acontece que há um aumento da temperatura de ebulição. Se aqui, por exemplo, fosse a água, aqui é 100 graus Celsius. Então, essa temperatura de ebulição agora será maior que 100 graus Celsius. Então, o efeito, né, ebulioscópico ou ebulioscopia é quando eu adiciono um soluto não volátil a um líquido, por exemplo, a água pura, tá? O que vai acontecer? Vai dificultar a ebulição, vai ser mais difícil entrar em ebulição. Sendo mais difícil entrar em ebulição, a temperatura de ebulição será maior. Beleza, pessoal? Tá vendo? Assunto tranquilo. Agora o terceiro, crioscopia. O que é crioscopia? É o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente, no caso. Então, se a água congela 0 graus Celsius, se eu colocar um soluto não volátil, esse congelamento da água, agora numa solução, né, uma solução aquosa, vai ser menor do que 0 graus Celsius. Então, houve um abaixamento da temperatura de congelamento. Por que acontece? Devido à dificuldade de formação do sólido. Então, fica mais difícil de formar o sólido. Então, por isso que há um abaixamento da temperatura de congelamento. Essa propriedade chama crioscopia. Tá ok, pessoal? Muito bem, vamos ver graficamente aqui. Olha lá, ó. Eu tinha aqui uma solução pura, tá vendo, ó? Água pura. Aí eu coloquei um soluto não volátil, a solução ficou 0,5, olha lá, ó. A temperatura, ó, já foi menor. Colocando ainda um pouco mais, por exemplo, de sal, aqui, ó, a temperatura de congelamento vai ser menor ainda. Se vocês olharem aqui, ó, o solvente puro 0 graus, uma solução 0,5 mol por litro, ó, a temperatura de congelamento foi para menos 0,93. E se eu colocar mais soluto não volátil, olha lá o que foi a concentração de 1 mol por litro, a temperatura agora foi de menos 1,86. Então, conforme eu vou acrescentando soluto não volátil, a água pura, por exemplo, aqui, eu vou ter um abaixamento da temperatura de congelamento. Isso é crioscopia, tá? Para terminar as propriedades, olha lá, osmose, que é a passagem do solvente menos diluído, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Você já deve ter estudado isso lá na matéria biologia, né? Na disciplina biologia. Então, sempre, ó, vai ser uma passagem do solvente do meio menos diluído para o meio mais concentrado. Então, eu coloquei aqui uma figura para vocês verem, ó. Aqui, ó, eu tenho, tá menos diluído, aqui tá mais concentrado. Então, o solvente vai passar para o meio mais concentrado. Como eu disse aqui para vocês, ó, passagem do solvente do meio mais diluído, tá? Mais diluído para o meio mais concentrado, tá ok? Através de uma membrana semipermeável. Aqui está a membrana,
tá? Então, como essa parte aqui está mais concentrada, a água pura vai passar aqui para a parte mais concentrada. Isso é osmose. Muito bem. Aqui, gente, nós precisamos saber essas para propriedades coligativas, quando eu tenho soluções iônicas, tem um fator de Van 't Hoff. Esse fator de Van 't Hoff nós vamos ter que calcular. Tem essa fórmula aí que vocês vão gravar, ó. I, que é o fator de Van 't Hoff, é 1 mais alfa. Alfa é o grau de ionização, o Q menos 1, o Q é o número de íons. Por exemplo, uma solução aquosa de Cl2, o Q é 3. Por quê? Porque aqui, ó, ela vai se ionizar, ó. Eu tenho aqui, ó, se dissociar, na verdade. Ionizar são os ácidos. As bases e os sais vão se dissociar, separar. Então, aqui eu vou ter um bário e aqui eu vou ter 2 cloros. Então, somando aqui, ó, o Q vai dar 3. Então, vai ter um exercício que ele vai dar o grau de ionização. Nós vamos ter que achar o número de íons. E aí eu acho esse fator de Van 't Hoff. Quando que isso vai acontecer? Somente nas soluções iônicas, tá? Então, essa parte aqui somente vai ser aplicada para soluções iônicas. Para soluções moleculares, esse fator é 1, então não precisa calcular. Mas para soluções iônicas, nós vamos precisar calcular, tá ok? Quando ele não der o grau de ionização, a gente só acha o valor de Q, que vai ser o I, tá bom? Já eu mostro para vocês num exercício aqui, tá bom? Muito bem. Então, tá aí o primeiro exercício para vocês, ó. Ele diz assim, ó. FUVEST. Sob mesma pressão, comparando-se às temperaturas de ebulição, vamos grifar aqui, ó. Temperaturas de ebulição e de congelamento de uma solução aquosa de açúcar, com as correspondentes para a água pura, tem-se. Então, se ele está falando de temperatura de ebulição, gente, ele está falando de ebulioscopia. Se ele está falando em temperatura de congelamento, ele está falando em crioscopia. Então, ele está falando, ó, sob a mesma pressão, comparando as temperaturas de ebulição e congelamento de uma solução aquosa com a correspondente água pura. O que vai acontecer aqui? Vamos ler aqui, ó. Valores maiores para as temperaturas referentes à solução. Então, vamos pensar. Se eu coloquei um soluto não volátil, eu tenho uma solução aquosa de açúcar. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição? O que vai acontecer com a temperatura de congelamento? Nós já estudamos isso hoje. Ó, só voltando aqui rapidinho para vocês. Ó, quando eu falo de temperatura de ebulição, eu falo de ebulioscopia. Então, na ebulioscopia, vai haver um aumento da temperatura de ebulição. Grava aí, um aumento da temperatura de ebulição. Vamos ver agora a crioscopia. Crioscopia vai ver o quê? Um abaixamento da temperatura de ebulição. Então, o item A já não tem nada a ver. Olha o que ele falou, valores maiores de temperatura referentes à solução. Não, valores maiores para a temperatura de ebulição, não para de congelamento. O item B, valores menores para as temperaturas referentes à solução. Valores menores para as duas temperaturas não, né, gente? Claro que não. A de ebulição vai ser maior, de congelamento vai ser menor. Então, agora aqui, ó, maior temperatura de ebulição, sim, tá certo essa parte, e menor temperatura de congelamento para a solução. Isso mesmo. O que ele quis dizer? Se eu coloco um soluto não volátil, a temperatura de ebulição vai ser maior e a temperatura de congelamento vai ser menor. Já achamos aqui, ó, a alternativa C. Ok, pessoal? Ficou claro? Tranquilo, né? Que bom. Muito bem. O número 2. Agora, o que ele está falando nesse exercício aqui? A adição de 150 gramas de sacarose, um soluto não volátil, a 1 litro de água fará com que? O que vai acontecer se eu colocar um soluto não volátil aqui? Sua pressão de vapor vai diminuir?
Ah, o efeito tonoscópico. Isso já é alternativa A. Se vocês prestarem atenção, vocês já vão ver que é alternativa A. Quanto maior a quantidade de soluto que eu coloco, menor vai ser a pressão de vapor. Esse é o efeito tonoscópico, que há um abaixamento da pressão de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil. Então, nesse caso aqui, ó, a gente já achou a alternativa. Vou ler as outras só por ler. Passar a conduzir corrente elétrica? Não, sacarose não conduz corrente elétrica. Sua pressão de vapor aumente? Não, a pressão de vapor a gente já viu que vai diminuir. Seu ponto de ebulição diminui? Não, se eu coloquei alguma coisa na água, algum soluto não volátil na água, o que vai acontecer? Vai haver um aumento da temperatura de ebulição. E seu ponto de congelamento aumente? Não, é o contrário, seu ponto de congelamento vai diminuir. Então, como a gente já tinha visto, a pressão de vapor nesse caso aqui diminui. Alternativa A. Muito bem. Agora aqui, se deixarmos um ovo cru imerso em uma solução de vinagre por 2 dias, observaremos que a casca de ovo desaparecerá completamente e a membrana semipermeável que envolve a clara e a gema ficará à vista. Além disso, o volume do ovo aumentará. Isto é, ele inchará e subirá para a superfície. Qual é a propriedade coligativa que está relacionada a esse fenômeno? Tonoscopia não, né, gente? Não tem nada a ver tonoscopia. Ebulioscopia também não, crioscopia não. E então só pode ser osmose. Eu acho que você já deve ter feito esse experimento lá na matéria, na disciplina biologia. Agora esse quarto exercício. Esse quarto exercício nós vamos ter que fazer aquela regrinha lá de Van 't Hoff. Só que nesse caso ele não deu alfa. Então se ele não deu alfa, a gente só vai achar o Q. O Q se for uma solução iônica. Se não for uma solução iônica, o Q vale 1. Então olha só que ele pergunta para a gente. Quais das soluções em solvente apresentadas a seguir apresenta maior ponto de ebulição? Se vocês olharem aqui, ó, a concentração do jeito que está aqui, ó, todas as concentrações, gente, é 0,2. Então, você vai falar assim, ah, professor, então todas têm a mesma concentração, todas vão ter a mesma temperatura de ebulição. Cuidado com essa afirmação, tá? Porque tem aquele fator de Van 't Hoff aqui. Ó, a glicose e a sacarose, eles têm fator 1, porque eles não vai ocorrer o que a gente chama de dissociação iônica. Então, nesse caso, esses dois, não vai, o fator é 1. Então, a concentração tanto da glicose, e tem água pura aqui também, né, gente? Água pura ferve a 100 graus. Se eu coloquei alguma coisa, algum soluto não volátil na água, toda vez que eu falar alguma coisa, é um soluto não volátil, tá, pessoal? Já aumentou a concentração e a temperatura vai ser maior. Então, a água pura eu já até descartei no início. Então, tanto o item B quanto o item C tem a mesma concentração. Então, eles vão ter a mesma temperatura de ebulição. Então, eu já descartei o A, o B e o C. Agora, se vocês lembrarem, ó, o NaCl e o MgCl2 são substâncias iônicas, gente. Se são substâncias iônicas, vai entrar o fatorzinho de Van 't Hoff aqui, ó. Só que esse fator de Van 't Hoff, ele não deu o alfa. Então, se ele não deu o alfa, não vai precisar calcular essa fórmula toda. A gente calcula o Q e multiplica pela concentração. O Q vai depender do número de íons, tá bom? Vou fazer com vocês lá. Não tinha só. Vamos lá. Aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o NaCl e o MgCl2. Então, vamos colocar aqui, ó, NaCl. Lembra que os dois estão em solução aquosa. É o NaCl e o MgCl2. Então, olha só. Eles estão em solução aquosa. Então, vai acontecer a dissociação. Olha só, aquosa. Um minutinho só. Professor, eu preciso fazer isso sempre? Ó, o certo é fazer, mas depois eu vou mostrar um jeitinho mais
fácil aqui. Só que eu vou mostrar um outro exemplo também, para vocês não confundirem quando eu tenho um íon composto, tá bom? Então, deixa eu só trocar a caneta para ficar melhor aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, um Na, então vai haver dissociação. Então, vai ficar assim, ó, Na mais número de íons. Lembra que o que é o número de íons? E Cl menos, que a gente vai achar o fatorzinho de Van 't Hoff. Então, se aqui, ó, era 0,2, gente, 0,2, acompanha aqui comigo, ó. Se aqui era 0,2 mol por litro a concentração, então agora eu dobrei a quantidade de íons. Então, se aqui é 0,2, ó, aqui também vai ser 0,2. Então, a quantidade de íons, tudo mol por litro, tá? Então, na verdade, eu tenho agora 2 íons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,2, né? Então, isso aqui vai dar 0,4 mol por litro. Então, se eu olhar ali agora, entre as alternativas A, B, C e D, essa concentração que era 0,2, eu multipliquei por 2. Por quê? Porque na dissociação iônica, eu tenho o Na e tenho Cl. Por isso que é 2, tá? Na dissociação, 2 íons. Então, aqui ficou 0,4 mol por litro. Então, se eu não tivesse a alternativa E, eu já falaria que era a alternativa D. Mas nós temos a alternativa E ainda para analisar. Então, acompanhe comigo agora. Aqui, ó, eu vou ter um magnésio e vou ter, olha aqui, ó, 2 cloros. E lembrando que esse 2, gente, era a carga do magnésio que estava aqui em cima. Então, aqui é mais 2 e aqui, ó, é menos 1. Então, agora eu tenho um íon aqui e tenho 2 íons aqui. Então, o meu fator vai ser 3. Então, eu vou pegar aquela concentração que era 0,2 e vou multiplicar por 3. Então, agora, gente, eu fiquei com uma concentração, ó, 0,6 mol por litro. E o que eu falei para vocês? Que quanto maior a concentração, tá, em mol por litro, o que vai acontecer? Maior será a temperatura de ebulição. Então, a alternativa certa aqui, só fazendo aqui também o que eu fiz, ó, eu peguei o 0,2, como eu tenho um magnésio e 2 cloros, eu multipliquei por 3. Então, deu 0,6. Então, como eu disse ali atrás para vocês, na resolução, aqui, ó, que eu peguei a concentração e multipliquei por 3, olha lá, que deu 0,6, eu fiz aqui também, ó. Olha lá, aqui deu 0,6. Então, como eu disse aqui para vocês, quanto maior a concentração, maior a temperatura de ebulição. Então, a alternativa certa aqui, pessoal, ó, é a alternativa E. Ficou claro, pessoal? O que eu queria falar para vocês aqui, antes de terminar a aula, é o seguinte. Vocês precisam só tomar um cuidado, deixa eu apagar aqui embaixo para mostrar para vocês, com quando eu tenho íons compostos. Por exemplo, aqui, ó. Ó, NO3, nitrato de sódio. Então, cuidado, gente. Imagina que esse aqui também era 0,2. Ó, 0,2 mol por litro, tá? Só para vocês verem. Quando eu faço a ionização, ou melhor, a dissociação iônica, eu tenho um Na e muitos de vocês vai querer colocar assim, 3NO. Não, isso não existe, tá? Isso não existe. Por que que não existe? Porque o NO3, gente, ele é um ânion composto. Então, esse NO3 aqui, ó, é 1. Então, eu tenho um Na e um NO3 menos. Então, eu tenho um aqui e um aqui. Eu ia multiplicar esse valor por 2. Cuidado com esses ânions compostos. Ó, um outro para vocês verem. Agora, se fosse esse aqui, ó, AL, não, vou colocar esse daqui que é melhor, ó.
Vou colocar ele aqui para vocês verem, só para ficar claro para vocês, ó. Agora sim seria 2, ó, por exemplo, Mg, olha aqui, ó, NO, agora sim, ó, NO3, 2. Então, como ele está em solução aquosa, ó, esse 2 serão 2 ânions do NaNO3. Então, ficaria Mg mais 2NO3. Não vai me multiplicar aqui, hein, gente? Então, eu tenho 2 magnésio 2 mais e 1 NO3 menos. Então, cuidado quando você tem o ânion composto. O ânion composto, lembra, sempre primeiro vem o cátion, no caso o Na, e depois o ânion. Se ele é composto, ele vem tudo junto, NO3. Só vai ter um número aqui na frente, ó, se ele tiver entre parênteses. Ficou claro, pessoal? Então, com isso, nós terminamos a parte de propriedades coligativas. Quais foram as propriedades coligativas que nós estudamos? Está aqui, ó, as propriedades coligativas. Tonoscopia, que quando eu adiciono um soluto não volátil, há um abaixamento dessa pressão de vapor. Deixa eu só mudar essa caneta aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Então, ó, quando eu adiciono um soluto não volátil ao solvente, deixa eu pegar uma vermelhinha aqui. Quando eu adiciono um soluto não volátil ao solvente, então eu tenho esses efeitos chamados tonoscopia, crioscopia, bluescopia, osmose. O que dá para fazer um resuminho aqui é o seguinte, ó. Quanto maior a concentração, ó, tonoscopia, menor será, porque tonoscopia está relacionada à pressão de vapor, crioscopia à temperatura de congelamento, e ebulioscopia à temperatura de ebulição. Então, olha o que eu posso falar. Quanto maior a concentração do soluto não volátil, menor será a pressão de vapor, menor será a temperatura de congelamento e maior será a temperatura de ebulição. Esse resuminho aqui, gente, facilita muito, principalmente naquele último exercício, que ele dá várias concentrações. Então, e você pode inverter também. Quanto menor a concentração, maior a pressão de vapor, maior a temperatura de congelamento e menor a temperatura de ebulição. Mas se eu guardei esse raciocínio aqui, ó, quanto maior a concentração, que é a maior quantidade de soluto não volátil adicionado ao solvente, menor será a pressão de vapor, menor será a temperatura de congelamento e maior será a temperatura de ebulição. Ficou claro, pessoal? Então, e osmose, que eu já falei também para vocês, que você já deve ter visto também com a professora de vocês lá de biologia, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Valeu e até a próxima aula e bons estudos.